Isso é uma disputa de poder ou é apenas o Trump que está sem foco e sem estratégia? Acho que esse é o maior problema. O presidente Trump está sem foco e sem estratégia. Agora, não vi muitas evidências de que vice-presidentes significam muito no contexto do nosso sistema político. Você sabe, na Grã-Bretanha, eles falam sobre o rei ter um herdeiro e depois um reserva. Bem, nós temos um reserva. O reserva é chamado de vice-presidente. Não vejo muitas evidências de que o presidente Trump ouça o que J.D. Vance tem a dizer. Não sei se ele ouve alguém, mas certamente não muito J.D. Vance. Ele acabou de atribuir a J.D. Vance uma nova tarefa, o czar das tarifas, entre aspas. Que posição terrível para se estar. Quero dizer, isso é como Kamala Harris na fronteira. Sabe, eles deram isso para ela, e claro, ela não fez absolutamente nada. E esse foi, acho, o verdadeiro propósito disso. Mas ela era irrelevante. E eu acho que nesse ponto, J.D. Vance vai ser esse czar das tarifas. O que ele vai fazer? O cavalo já saiu do estábulo, ele vai sair por aí, capturar o cavalo, trazê-lo de volta e trancá-lo? Não, eu não acho. Esse negócio de disputas dentro da administração, ele sempre teve, sempre que foi presidente anteriormente, pessoas em sua administração que ele nomeou e com as quais não concordava. Isso é monumentalmente estúpido se você realmente está tentando realizar algo. Mas voltamos à questão de o que estamos tentando realizar. E eu acho que o presidente Trump e seu círculo íntimo têm estado muito focados em conseguir uma vitória para o chefe. Temos que ir lá e conseguir uma vitória para o presidente. Como fazemos disso uma vitória? E isso nos arrastou para a confusão na Ucrânia. Não há vitória para nós lá. Nunca deveríamos ter estado nesse lugar. Então a coisa inteligente para ele desde o início era dizer, veja, eu não apoiei isso. Eu não queria isso. Então estou encerrando toda a ajuda futura à Ucrânia e retirando todas as tropas americanas, operativos de inteligência, conselheiros e todos os outros da Ucrânia nas próximas 48 a 72 horas. Esqueça. Saia. Os europeus então teriam reclamado, mas não há muito que possam fazer a respeito. Sabemos o que os europeus representam militarmente na ausência dos Estados Unidos. Não muito. E isso remonta à Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, não tínhamos uma estratégia propriamente dita na Segunda Guerra Mundial. Nunca tivemos interesse na destruição do Japão. Nunca tivemos interesse na destruição da Alemanha. Então, o que estávamos fazendo? Sobre o que era essa rendição incondicional? Por que estávamos bombardeando todos até a Idade da Pedra? Fizemos isso porque podíamos. Não se pensou no que aconteceria quando os exércitos de campo japoneses fossem removidos da Manchúria e da Coreia. Quem preenche o vácuo? O que acontece se você forçar alemão a se ajoelhar e destruí-lo? Bem, você abre as comportas para o comunismo e Stalin. Nenhum pensamento, nenhuma imaginação, uma completa falta de imaginação e um ódio ideologicamente motivado que sempre faz parte do modo americano de guerra. Você tem que voltar a Wilson, que de repente decide transformar o velho Kaiser Wilhelm em uma espécie de figura satânica maligna. É absurdo, sabe? Fazer qualquer sentido. E qual era o nosso interesse na Primeira Guerra Mundial? Nós realmente só queríamos resgatar os bancos na Inglaterra e em Paris? Estamos apenas resgatando imperialistas. Para que fomos lá? Qual era o nosso interesse nisso? Nenhuma dessas perguntas foi feita de forma inteligente. Então somos muito pobres em termos de desenvolvimento de estratégia. Não há um estado final em mente. O estado final é a destruição da Alemanha. O Japão está destruído. Nós vencemos. Isso nos custou, o quê? 50 anos? E trilhões de dólares nos obrigaram a permanecer no exterior, em lugares onde não queríamos estar. Então aqui estamos 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e sobre o que as pessoas estão falando? Retirada de forças. Isso vai acontecer porque temos esse outro problema que é a má gestão da economia e a crise financeira que está se desenvolvendo. Lembre-se de que uma das promessas feitas no contexto das tarifas, em particular, foi somos o grande mercado.
Todos precisam de nós. Ninguém pode viver sem nós. E uma vez que fizermos essas coisas, o capital estrangeiro vai fluir para os nossos mercados de tesouro, porque é assim que nos financiamos. O capital estrangeiro entra, compra os títulos do tesouro, e é assim que financiamos nosso governo, porque não podemos cobrir de outra forma o déficit nos gastos. O problema é que não temos mais a base de manufatura que tínhamos antes. Não temos a oportunidade de empregar dezenas de milhões de pessoas hoje como fazíamos antes. E esse é o problema com os imigrantes ilegais. Temos 51 milhões de pessoas que estão ilegalmente dentro dos Estados Unidos. Bem, como eles vivem? Quem está pagando pela saúde deles, pela educação? Quem está lidando com a violação generalizada da lei e a criminalidade? Bem, nós estamos, mas em um momento em que não podemos arcar com isso. Está simplesmente além de nossos meios. Então não há estratégia, ponto. E eu acho que tudo é impulsionado por impulso. Trump acorda e diz, quero pegar esses chineses. Ok, todo mundo a bordo. E lá vamos nós. Então alguém volta alguns dias depois e diz, isso provavelmente não é uma boa ideia. Então como saímos disso? Bem, não podemos simplesmente dizer que estávamos errados e cometemos um erro. Isso é impossível. Então acho que sua pergunta é válida. Não tenho uma boa resposta porque não vejo estratégia. Não vi estratégia sob Biden. Não vi nenhuma estratégia em lugar nenhum, certamente desde o fim da Guerra Fria. E mesmo isso tinha uma utilidade questionável. Quero dizer, era esse negócio de contenção. Mas a contenção então se tornou uma oportunidade para intervir em um lugar como o Sudeste Asiático e o Vietnã. O que não fazia sentido. Não tinha nada a ver com os soviéticos. Essa é uma comparação interessante, porque na Primeira Guerra Mundial, a demonização da Alemanha se tornou quase um substituto para uma estratégia. De fato, Henry Kissinger fez uma observação semelhante bem, não consigo lembrar quando foi. Ele escreveu que a demonização de Vladimir Putin não era uma estratégia. Tornou-se uma desculpa para não ter uma efetivamente. Então parece que o ódio aos oponentes não nos leva a lugar nenhum. Mas então olhe para as pessoas que lucram com essas coisas. Elas estão por trás disso? Elas têm uma mão nisso? Quero dizer, acho que provavelmente têm. Acho que os banqueiros, os financistas, eles definitivamente têm um papel nisso. E os negócios estão indo bem para eles. Quero dizer, a visão deles é, como diz o velho ditado, a guerra é a saúde do Estado. E é assim que eles veem a situação. Sempre que entramos em guerra, ganhamos dinheiro. O fato de que podemos perder trilhões no processo e matar dezenas de milhares, nada disso faz diferença. O ponto principal é que lucramos com tudo. O mercado de ações dispara. Verifique todos os investimentos nas 5 grandes indústrias de defesa. Está tudo ótimo. Bem, qual seria a sua estratégia então? Porque você é um coronel aposentado do exército dos Estranhos. Você já conversou com Trump no passado? Você é o CEO da Our Country, Our Choice. Você desenvolveu algumas ideias sobre a direção que acha que os Estados Unidos deveriam seguir, especialmente em termos de sua relação com a Ucrânia e a Europa? Deveria simplesmente se desvincular? Ou como você vê uma abordagem melhor, uma política americana melhor para, eu acho, desta regional e do multipolar? Bem, eu acho que o primeiro ponto de qualquer estratégia americana, e acredito que isso eventualmente acontecerá, porque simplesmente seremos financeiramente arruinados e não teremos escolha, é a defesa hemisférica. Em outras palavras, devemos defender o hemisfério ocidental, nossos interesses no hemisfério ocidental, assim como nosso império continental. Você sabe, as pessoas falam sobre o império. Nós somos um império. O império foi construído do Atlântico ao Pacífico, e isso deveria ter sido suficiente. Todos sabemos agora que, por várias razões, fomos seduzidos a nos juntar aos britânicos na corrida pelo império, e isso nos levou à Guerra Hispano-Americana e a Porto Rico, Cuba, as Filipinas e todas essas coisas.
Mas eu acho que o número 1 é a defesa hemisférica. Número 2 é que temos interesse em fazer negócios com todos. Esse negócio de tratar países como inimigos permanentes, especialmente países que não necessariamente concordam conosco em todas as nossas posições políticas, é catastrófico. Não tínhamos essa opinião antes da Primeira Guerra Mundial. Tendíamos a ver os lugares do ponto de vista do que isso traz para nós. Por que deveríamos estar envolvidos na China? Existe algum interesse estratégico vital específico que justifique nossa presença lá? Essas perguntas não foram feitas por muitos anos. Eu argumentaria que hoje temos um interesse estratégico vital em reduzir drasticamente nosso perfil no exterior. E como fazemos isso é muito importante. Em outras palavras, você não simplesmente puxa o plug e traz todo mundo para casa. Isso pode não ser a melhor maneira de fazer isso. Você pode querer fazer isso ao longo de um período de 3 ou 4 anos, de forma incremental. Mas para fazer isso, você precisa ter controle do seu governo. Você precisa ter um estado final estável e de longo prazo, que todos entendam e estejam se esforçando para alcançar. Nós não temos isso. Então você sabe, quando Trump foi presidente pela primeira vez, em particular, ele pensava nesses termos. Ele dizia, por que depois de 70 anos ainda estamos na Coreia? Você sabe, por que depois de 70 anos ainda estamos na Europa? O que estamos fazendo na Alemanha? O que estamos fazendo, você sabe, no Japão e assim por diante? Quero dizer, ele fazia essas perguntas. E claro, a resposta neocon dos que lucram com toda essa política desastrosa era, temos que estar lá. Se não estivermos lá, o mundo vai desmoronar. Todos vão brigar entre si. Somos a pedra angular e o edifício da Pax Americana. Bem, isso é um absurdo, sabe? Isso não vai necessariamente acontecer. E agora é por isso que parecemos particularmente impotentes. Sabe, não há ninguém na Ásia interessado em uma guerra, exceto nós. Você se senta com os japoneses, os coreanos, os vietnamitas, e eles discutem sobre seus vizinhos e pensamentos. Mas ninguém vê uma guerra iminente com a China. E na maioria dos casos, eles não têm medo dos chineses militarmente. Agora, eles estão preocupados com o enorme mercado da China, sua enorme economia, sua enorme base de manufatura. Mas a solução asiática não envolve bombardear a China para se livrar dela. Está procurando maneiras de cooperar e limitar a China dentro de certas restrições, como cada lado trabalha com o outro. Nós não pensamos nesses termos. Ou você está conosco ou contra nós. E esse foi o problema após o 11 de setembro. Se você voltar e ouvir George Bush, essa era a mensagem dele. Ou você está conosco ou contra nós. Na verdade, na maioria dos lugares, na maior parte do tempo, são neutros. E deveríamos acolher isso. Mas isso nos leva de volta à verdadeira questão. Qual é o negócio da América? E o negócio da América historicamente tem sido o comércio. Você sabe, George Washington, quando deixou a presidência, disse: "Dê a esta nação 20 anos de paz, e cresceremos tão fortes economicamente que ninguém no mundo jamais ousará nos desafiar." Bem, ele estava certo. E enquanto adotamos essa posição, fomos muito bem-sucedidos. As pessoas gostavam de nós, sabe? Éramos pessoas populares. São todas essas intervenções em lugares que realmente não nos dizem respeito. Não temos nenhum interesse estratégico, histórico ou vital de qualquer tipo na Ucrânia, muito menos no leste da Ucrânia. Você poderia ter argumentado se estivesse na OTAN. Na verdade, sugeri que isso fosse comunicado de forma privada aos russos. Claro, ninguém fez isso. A maioria dos americanos não entende isso, nem mesmo as pessoas no Departamento de Estado e no DOD. Do que você está falando? Eu disse, sabe, o que acontece a leste do rio Dnieper? Isso não faz parte do Ocidente. Nunca fez. Kiev, durante a maior parte de sua existência, certamente depois que os mongóis a destruíram em 1240, foi um posto avançado do Ocidente no rio Dnieper. E a comunidade polaco-lituana controlou isso por séculos. É por isso que a Ucrânia Ocidental é radicalmente diferente da Rússia.
É por isso que a língua é diferente. É por isso que muitas das palavras usadas não são as mesmas. É por isso que a população geneticamente é diferente. Então o ponto é que ninguém pensava nesses termos. É assim que pensavam as pessoas prudentes, como Bismarck. Você sabe, quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse "Queremos o controle do Bósforo" em 1879, e perguntou a Bismarck, sabe, qual será a posição da Alemanha sobre isso. Ele disse, bem, não temos interesse no Bósforo. Sabe, não faz diferença para nós quem o controla, desde que o comércio possa passar por ele. Mas Bismarck era muito astuto, e ele entendeu que os britânicos ficariam horrorizados porque a última coisa que eles queriam era uma frota russa saindo do Mar Negro para o Mediterrâneo, o que poderia colocar em risco o controle britânico do Canal de Suez. Em última análise, é por isso que não houve guerra entre a Rússia e o Império Otomano, porque os britânicos intervieram. E novamente, os russos voltaram aos alemães e disseram, bem, se formos à guerra lá embaixo, vocês nos apoiarão. E novamente a resposta foi que não vamos lutar uma guerra nos Balcãs. Quero dizer, os alemães não têm interesse lá. Precisamos voltar a pensar de forma mais racional e prudente e deixar de lado a emoção. Mas hoje tudo é emoção. E novamente, tudo é impulsionado por impulsos.